eu abomino pessoas que associam ao engenheiro de segurança, ao técnico de segurança, que o nosso papel é fiscalizar a área. Eu abomino isso. Eu acho que é difamar a nossa Sim. profissão, uma vez que a gente tem que ser enxergado como expertise em relação à linha da organização. Então, veja, eu acho que parte muito de qual tipo de formação que a gente está dando Uhum. para o engenheiro de segurança e para o técnico de segurança, Muito. em detrimento de uma demanda de mercado que Sim. ainda busca só para cumprir tabela, Documento. ainda busca, ainda temos uma forte cultura no mercado de copy-paste. A atualização da NR1 é um indicador desse, que eu vejo que as pessoas se posicionam falando PGR, 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 mas antes do PGR as pessoas estão esquecendo do GRO. E não se fala do GRO porque não se fala do GRO, porque as pessoas continuam falando somente de risco, sendo que a terminologia ela já foi atualizada para a gente falar de fator de risco e riscos ocupacionais. Haja vista que a gente não tem só um tipo de risco, a gente tem vários riscos: econômico, financeiro, infraestrutura, qualidade, produção, tecnologia, tecnológico, reputação, propriedade, social. Ora, de risco, qual risco nós estamos falando se quando a gente se posiciona a gente não está sendo claro? O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Quinta-feira, meio-dia, e essa voz muito rouca, muito divertida, chega até você no podcast Elas na Proteção. O podcast da revista Proteção, voltado a essas mulheres extraordinárias da área de saúde e segurança. Eu sou Fabiana Raulino, sou sua host nesse podcast extraordinário. Vou fazer a minha audiodescrição antes de trazer essa convidada que eu amo de paixão, uma grande amiga, quase irmã gêmea, mas vamos, antes de rufar os tambores, fazer a audiodescrição. Eu, Fabi Raulino, sou uma mulher loira, com cabelos ondulados na altura dos ombros, metadinha para um lado, a outra metadinha para o outro, jogados para frente. Hoje estou usando uma camiseta preta com alguns detalhes em creme e marrom, uma blusa que tem uma estamparia mais indiana, e eu tenho a pele clara, olhos castanhos e um largo sorriso que fica sendo mantido durante todas as minhas palavras. Estou usando um brinco de argolas e eu trago ela. Eu nem sei definir, porque é uma pessoa por quem eu tenho gratidão, é uma pessoa que eu admiro demais, é uma mulher à frente do tempo, é uma mulher que traz o cuidado genuíno em cada palavra, em cada processo. E uma pessoa que tem o dom de criar metodologias e formas mais didáticas para você entender o que há de mais complexo na indústria. Então, ela tem uma história muito poderosa, uma história de engenharia, uma história de ser a primeira que entra numa sala, uma história de liderança. E hoje é um dos nossos episódios que eu tenho certeza que vai ser campeão de audiência. Recebemos aqui ela, a nossa querida Ana. Ana com 2 N's, né, Aninha? Ô, Fabi, que alegria estar aqui com vocês. Nossa, me enche de alegria, é um presente que você está me dando hoje. Ai, querida, olha, eu tava tão ansiosa, porque a gente se conhecia virtualmente já com um carinho incrível, e Sim. vem em 3D, tridimensionalmente, poder abraçar, poder ver esse seu sorriso, esse seu brilho de perto, é realmente transformador. Então, queria, Aninha, que você falasse seu nome completo, se apresentasse e fizesse também a sua audiodescrição.
Perfeito. Maravilha. Muito obrigada. Bom, eu sou a Ana Cristina Batista Pereira. Baptista Pereira, com P mudo, que vem lá de trás dos montes, né? Que meu pai era português, minha mãe era italiana, então o Baptista com P mudo, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos louros, olhos azuis, às vezes meio esverdeados. Às vezes meio acinzentados. Acinzentados também, né? E eu tenho mais ou menos 1,65 m, estou usando um macacão cinza com os detalhes prateados e coloquei um brinco prateado também para poder combinar com o meu macacão hoje. Tá linda, que coisa linda. Aninha, eu queria muito que você falasse a respeito da sua trajetória. Tá. Porque eu sei que se eu tivesse essa história aqui, esse episódio com você, Sim. 2 semanas atrás ou 2 semanas à frente, eu sei lá o que você estaria fazendo de arrojado, inovador, que você está envolvida em todos os projetos. É raríssimo uma pessoa da saúde e segurança que não tenha te visto, encontrado com você, feito alguma coisa. E, aliás, né, antes de você trazer a sua história, eu preciso trazer presentes. Porque nós, do Elas na Proteção, só existimos porque temos pessoas extraordinárias que nos assistem, que estão aqui assistindo agora esse presente em formato de pessoa. E uma presente desse merece presente também. Então, Aninha, a primeira coisa a entregar para você, o capacete rosa Meu da Deus. MSA. Esse é histórico. Esse daqui é do clubinho. Esse aqui porque eu faço muitos trabalhos junto com a MSA. Eu gosto muito da MSA, eu tenho um apreço especial pelo Vitor, que agora recebeu uma missão super bárbara, que ele vai para Singapura. Eu tenho um apreço muito especial pelo Maurício. E quando eles lançaram o capacete rosa, eles disseram: Ana, você é uma das mulheres que inspiram na área de saúde e segurança. Então, receba com todo carinho o seu capacete rosa intitulado Ana, com o seu nome. E isso me fez pensar o quanto que nós podemos transformar a vida de outras pessoas. Receber este capacete simboliza toda uma trajetória voltada a um propósito muito sério, que é justamente salvaguardar as pessoas no seu cotidiano. E essa representação do capacete não é um simples capacete rosa, mas ele é dado a mulheres que efetivamente têm coragem de fazer com que essa engrenagem seja feita com base em valores de ética, respeito às pessoas. Muita coragem. E diversidade, inclusão, mais do que integrar as pessoas, incluí-las de acordo com as suas habilidades, aptidões e fazer com que a gente consiga transformar o mundo de uma forma mais sustentável. Mas em relação às mulheres, eu diria que a gente tem que ter um adjetivo a mais, que é ter coragem, para que a gente possa transpassar os obstáculos do cotidiano, principalmente em relação às diferenças de gênero. É sim, Aninha. Quando a gente fala da MSA... Eu vou colocar. Ai, que linda! Eu vou colocar, porque isso daqui me representa. Ai, que legal! E eu vou colocar. Esse capacete nos representa. Esse capacete nos representa. Esse gesto tão extraordinário, né? A questão do rosa é realmente Sim. Para a gente gerar um legado. Sim. A gente está falando de marca. Exato. Né? Então, aqui, né, a doutoranda em semiótica, aquela que espalha a rodinha para ficar falando de filósofo, né? Sim. Em todos os momentos, que não sabe os limites. Sim. Mas quando a gente fala de semiótica, a gente precisa de momentos e de estratégias cada vez mais curtas de ativar a percepção das pessoas para elas entenderem uma informação. Sim. Então, quando a gente tem várias pessoas observando uma cena, algo precisa, de forma muito rápida e muito assertiva, criar essa marca. Exato. Então,
O capacete rosa da MSA é essa marca. Ele tangibiliza essa autoridade e essa escolha de abraçar essa causa tão importante, que é, inclusive, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. E também a botinha da Marluvas. Gente, olha que mimo, meu Deus! Rosa, eu falo assim que os detalhes fazem com que a gente perceba o quanto que essa empresa teve o cuidado conosco, né? Não é um simples cadarço, mas é um designer de uma bota que vai fazer com que a mulher continue sendo feminina e muito competente e habilidosa no seu dia a dia, né? É isso. E protegida. E muito protegida. Além do mais, gente, olha só o quanto que ela é estilosa, o quanto que ela é confortável, que aqui, inclusive, na parte interna dela, tem aqui uma borrachinha que vai fazer com que a gente não se machuque. Ai, Ana. Gente, e quando meu marido assistiu o episódio, que ele falou assim, você tem acesso a essas botinhas da Marluvas? Porque eu quero uma bota pra mim. Aí ele começa a pegar as revistas da Proteção, tudo que a Proteção anuncia, esse homem chega pra mim e fala, você tem contrato. Eu quero também. Então eu quero uma bota e eu quero ganhada. Porque eu falei, não, mas o programa faz as botas para as meninas. Ele, não, mas tem bota pra todo mundo. Então eu tenho uma pra mim, eu que estive meu pé 44. Não, é muito linda. Eu faço questão, aliás, eu preciso até, Marluvas, entrar em contato pra ter essa bota pro meu marido. Olha, senão vai dar B.O., né? Assim, ó, quero esse, o que tem nesse anúncio? Ele é o vai maior consumidor, da Proteção. Ana, minha maravilhosa Ana. Toda vez que eu converso com você, você tá na vanguarda de alguma coisa, criando algum projeto ou alguma metodologia muito forte, né? Sei que muitas pessoas conhecem você como professora, que você foi professora de todos nós, é uma pessoa que é uma autoridade em conhecimento de saúde e segurança, mas você perspassa e tem a indústria muito forte em você. Acho que isso é ainda mais vigoroso e é mais a sua marca pessoal do que a docência, embora você tenha essa autoridade. Então, para chegar em tudo que você é, teríamos que ter o quê? 100 temporadas? Talvez caminhemos para lá. Se você é Netflix, se você é Globoplay, estão nos assistindo, a revista Proteção está aí para você. A gente consegue fazer uma collab e que você pode fazer o programa da Ana. E aí a gente tem a parte profiana, a parte Ana na indústria, Ana para crianças e a gente consegue expandir. Até lá, conta pra gente um pouco dessa sua trajetória na saúde e segurança do trabalho para você ter virado tudo isso que você é. Ai, Fabi, olha, te dizer uma coisa. Olha, eu vou tirar aqui um pouco meu capacete, que eu amei, que hoje eu estou com a minha trança estilosa. Vou deixá-la aqui. Muito obrigada, MSA, mais uma vez, pela visibilidade do compromisso de vocês em relação à nossa causa. E muito obrigada a Marluvas, porque isso daqui é um carinho nos nossos pés. Gente, só uma coisa, uau! Uau! Momento uau, MSA, Marluvas, momento uau. Por favor, Aninha. Fabi, olha, eu acho que é uma curiosidade que eu vou contar para todo mundo. Eu caí na área de saúde e segurança por um acaso. Porque quando eu estava fazendo a minha primeira formação em engenharia química, no meu segundo ano, eu era estagiária de uma empresa chamada Degremont. E essa empresa, ela trabalha no segmento de saneamento básico. E ela é uma empresa francesa que faz plantas compactas de tratamento de água e esgoto. Nossa, extremamente complexo. Não, super bárbaro, um trabalho assim que me encantava demais. Só que eu também era, isso no segundo ano de faculdade de engenharia química. E eu trabalhava muito na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. E fui convidada, na época foi nos anos 90, fui convidada para poder participar da primeira formatação da norma ISO 14001, que viria, o seu draft era Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Foi quando eu me toquei, eu falei, meu Deus, eu não tenho engenharia de segurança do trabalho. Falei, preciso fazer. Por causa da 14001? Foi exatamente por conta disso.
E aí, quando eu terminei... Não, é muito doido. Quando eu terminei engenharia química, eu falei, meu Deus, eu preciso, porque eu já trabalho com as questões ambientais voltadas a tratamento de efluentes, e para eu poder ter um ganho maior no mercado, eu preciso ser engenheira de segurança. E lá fui eu. Fabi, você precisa de ver. Eu entrei. Não, porque se você estava nessa parte sanitária, você estava com acesso a coisas que a gente foi ter agora com a política de gestão de resíduos. Isso. Sabe? Você já estava ali no berço. E aí você escolheu fazer segurança do trabalho. Escolhi fazer justamente por conta da norma. Da norma. Aí foi muito engraçado, porque eu entrei no Mackenzie e a minha turma era uma turma que a gente falava assim, gente, é só o pessoal da construção civil que faz engenharia de segurança? Não é possível. E só tinha colega da construção civil. E eu olhava e ficava admirada com o que eles falavam, né? Cinto de segurança, eu não sabia nada do que era aquilo, né? E ficava admirada. Eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar com esse tema, porque é cuidar das pessoas. Meu Deus, é isso que eu quero. Pois, enfim, eu terminei engenharia de segurança do trabalho e comecei a trabalhar de forma integrada. Segurança, meio ambiente e saúde. Só que a primeira versão da norma, quando ela foi publicada, tinha sido retirada a questão de segurança. E ficou somente meio ambiente. sistema de gestão ambiental. Mas até aí eu já tinha a formação. E aí eu falei, puxa vida, olha que bacana. Então eu quero agora seguir minha trajetória trabalhando com isso. Ana, e assim, parece que foi só para te colocar nesse caminho. Do cuidado, assim, eu fiquei apaixonada. Nossa. Apaixonada com o que eu poderia trazer para as indústrias em termos de conhecimento para justamente salvaguardar as pessoas e fazer com que tivesse negócios sustentáveis. Eu falei, é isso aqui que eu quero seguir. Só que também eu pensei assim, mas eu não quero seguir e ficar com o conhecimento para mim. Eu quero passar esse conhecimento para as próximas gerações. Então, a minha trajetória de carreira, ela foi fundamentada em duas áreas: a área industrial e a área acadêmica. Então, durante o dia, eu trabalhava na indústria e à noite eu ia dar aula. Porque nem tudo que está no livro vai dar certo na nossa lida. Então, eu tinha isso comigo, como meu propósito de vocação de vida. Eu falei, não, à noite eu vou dar aula para passar o aprendizado do dia a dia para as próximas gerações. Você foi dar aula em graduação, em técnico? Então, aí eu comecei da seguinte forma. Na primeira indústria foi na Pirelli Pneus. Eu fiquei no headquarter em Santo André e era responsável pela implantação do sistema de gestão ambiental em nível América Latina. Nossa, foi bárbaro. Nossa, mas já começou... Já bombando. Bombando. Nossa, que delícia. Eu liderava um grupo de 40 homens nas fábricas, implantando as novas ferramentas do sistema de gestão ambiental, sempre fazendo junto. Aí eu aprendi a trabalhar com o TPM, porque na Pirelli tinha TPM. Aí o sétimo pilar era saúde, segurança e meio ambiente. Nossa, que delícia. Aí implementei Kaizen. Nossa, foi maravilhoso. Gente, implementar Kaizen é delicioso mesmo, não é? Né? Puxa vida, porque vem umas ideias. Sim, que assim, não adianta. O saber mesmo, ele tá nos trabalhadores, né? E quando tem um programa que faz as pessoas funcionarem para propor, é a melhor coisa. É a melhor coisa. Melhor coisa. Que legal. Você sabe que agora eu escrevi recentemente um artigo que chama-se Safety Kaizen. Ou seja, como é que a gente pode tirar o máximo de resultado das pessoas, por meio delas, a gente consegue superar os resultados pretendidos. Então, escrevi um artigo sobre a metodologia de como que você pode implementar o Safety Kaizen. Aí você vai falar assim, Ana, mas isso é acadêmico? Não, isso daí foi nas indústrias que eu implementei. Então, eu trabalhei na Pirelli, eu trabalhei na Siemens. Na Siemens, eu fui gerente corporativa de segurança do trabalho. Lá foi um desafio assim, Fabi, que eu vou te dizer que foi monstruoso. Primeiro porque
a minha diretora, que era diretora de recursos humanos, ela me colocou 3 grandes desafios. Primeiro, eu preciso transformar os 5 SESMITs em nível Brasil numa única identidade. Porque cada um faz uma Faz de um coisa, jeito. faz de um jeito, tem uma competitividade entre um e outro. Na hora de apresentar os indicadores para alta direção, eu não sei se eu tô colocando Nossa, a abacaxi mesma com coisa. morango. Não é até detalhe, né, Ana? De Exatamente. não ser a mesma planilha. Não, Porque tudo. quem cuida de tudo quer pegar 5 planilhas Exato. que têm as mesmas colunas, né, Exatamente. para você colocar e É. conseguir compilar. E são linguagens diferentes. Sim. Nossa, é incrível você trazer isso. Não tinha padrão nenhum. Um competia com o outro. Era terrível, não tinha um ambiente salutar para você construir tecnicamente uma linha mestre que ia servir como base para todas as unidades. E associado a isso, logicamente, a gente tinha 6 meses para implantar em todas as unidades o sistema de gestão de segurança e saúde que fosse devidamente recomendado a sua certificação por uma imposição de mercado Puxa vida. E a gente está falando de uma empresa global, global. uma empresa que vai para lugares assim Exatamente. extremamente remotos. Tá todo mundo espalhado. Muito. Cada vez mais a gente Cada vez nessa mais. mudança, né, que a gente tem sentido em termos globais, de que você está saindo de uma questão VUCA para um BANI cada vez mais complexo, mais incerto, aonde a previsibilidade de eventos de risco já não é com tanta certeza. E mesmo assim, com a urgência e emergência de inovar, que é Exatamente. alto risco. Então já Exatamente. está arriscado sem fazer nada. Exatamente. E ainda tinha uma cereja do bolo, que naquela época teve o problema de compliance mundial da Siemens. Ai, Aonde Ana, sim. naquela altura o nosso presidente Brasil ele foi deposto, assim como a linha da organização que o seguia, decorrente de práticas ilícitas. Nossa, Então, então era um resgatar a confiança. Total. Um cenário assim muito delicado que com muita resiliência, com muito cuidado, com muito respeito, a sair de uma equipe para transformar num time. Olha, eu tô até rindo, gente, que de verdade, assim. Se eu tenho uma crise na área de saúde e segurança, eu vou chamar a Ana. Então, eu tô rindo que, assim, dos males, o pior, que a rainha da gestão de crise de saúde e segurança já tava ali. Então, dos males, o menos. Boa, deram sorte. A sorte, às vezes, ela coroa. O universo conspira. Ele conspira. Ele conspira. Bom, aí o que aconteceu, né? Um belo dia eu recebi um contato da Dupont. E engenheiro de segurança, para saber exatamente o que é trabalhar com segurança, a gente precisa estar em empresas que realmente apregoam uma cultura voltada ao cuidado. Apesar de que a história da Dupont, lamentavelmente, se fez em cima de várias perdas de familiares, de diretoria mesmo. E em cima disso, ela construiu a sua cultura, que é muito sólida. E eu me lembro de que quando eu ingressei, era uma vaga preferencialmente para o gênero masculino por conta do perfil da vaga. Mas eu pensei, poxa, o não eu já tenho. Eu vou lá. Eu vou mostrar que eu posso fazer também, né? Porque a gente tem que se mostrar pela nossa competência, pela nossa habilidade, não só pelos hard skills, mas os soft skills, que muitas vezes eles são mais acentuados no gênero feminino do que no gênero masculino. Eu, quando tô com esses negócios de um não eu já tenho, o pessoal fala um não pra mim porque eu cobro caro. A gente tá acostumada com não de não. A gente até queria, mas tá muito caro. Então eu fui e aí acabei passando no processo. Eu fiquei super contente, super E feliz. muito legal, até por essa invertida, né? Não, Ana? total. Muito legal. Eu sei que depois eu recebi o feedback do meu antigo diretor, que era o Joaquim Carlos. Ana, você sabe por que você foi aprovada? Eu falei, não.
Eu acredito que seja porque eu sou competente no que vocês estão procurando. Falou assim, sim, claro, com certeza isso. Mas você foi aprovada porque na sua dinâmica você disse, puxa, eu não estou me lembrando dessa resposta, mas me dá 24 horas que eu te dou a resposta. Você foi aprovada por conta disso. Olha só. E a partir daí que a gente começa a perceber o quanto que é importante, independente das circunstâncias, a gente sempre entregar com verdade. Ser verdadeiro no propósito que a gente persegue. E a verdade, ela sempre tem que estar presente. Não dá para a gente encobrir, por exemplo, numa placa de acidentes, não dá para a gente encobrir a verdade, porque isso em algum momento ela vai aparecer. Essa placa de acidentes, o problema não é a placa, o problema é o resultado, o número que está lá, que não representa a verdade. E essa verdade, ela não vai se sustentando cada vez mais nesse mundo cada vez mais complexo, que a gente tem que estar conectado a toda hora. A gente que está faz há décadas no mundo da subnotificação. Exatamente. Né? Então, da Siemens eu fui para a Dupont. E aí da Dupont eu trabalhei no terminal de Duque de Caxias. Nossa, Fabi, olha, quando eu cheguei naquele terminal, era eu junto com 5 engenheiros, que a gente tinha que fazer o diagnóstico daquela localidade, do terminal de Duque de Caxias, não da refinaria, porque fica no mesmo espaço, mas o trabalho era, de forma protótipa, fazer primeiro no terminal de Duque de Caxias e no aeroporto do Galeão, que consistia no quê? A gente tinha que fazer um diagnóstico em relação aos elementos de controle do sistema de gestão de segurança baseado em mudança de atitude e comportamento humano da Dupont, que nada mais é do que a base dela saiu do segurança de processo americano. Então, você tinha que fazer uma análise em cima do quanto que aquilo estava em aderência àquele framework, para que depois, então, pudesse identificar quais eram as lacunas que a Petrobras tinha em relação às 15 diretrizes corporativas, de modo a que ela tivesse uma fundamentação que propiciasse com que ela tivesse, de fato, uma mudança de atitude e comportamento dos indivíduos. E quando me caiu essa questão de mudança de atitude e comportamento humano, eu logo pensei, nossa, mas qual será a diferença? E foi lá que eu aprendi qual era a diferença. A atitude é querer fazer de acordo com algo que foi prescrito. E o comportamento, ele é o resultado do seu querer. Muitas vezes, se for por imposição, ele não se sustenta. Por isso que... Para impor, você tem que estar em vigília o tempo inteiro. Não, isso não se sustenta. Eu acho que segurança é um debate que eu tenho trazido para vários locais onde eu levo a minha palavra, de que, primeiro, eu não vejo que segurança é prioridade. Eu não defendo isso. Eu defendo de que segurança tem que estar no mesmo patamar das demais variáveis da organização. Segurança, qualidade, meio ambiente, sustentabilidade, produção, todas no mesmo patamar. Porque se estiver no mesmo patamar, a gente vai conseguir achar uma solução que vai levar ao atingimento dos objetivos estratégicos. Ana, isso é tão magnífico, até bebe uma aguinha, porque eu estou fazendo você falar assim. Vocês sabem que teve uma entrevista de 2 horas antes dessa daqui, que vai durar 6. Não precisa desligar, é uma forma de falar. Talvez dure 6, mas em pequenos blocos ao longo dos dias. Mas isso, quando você traz que não tem prioridade, a gente tem que ter pilares. Isso você fala muito. Toda vez, né, que você pega esses lugares de palavra, você sempre fala em pilares. Porque se a gente fala em pilares, a gente deixa os donos e as donas desses pilares igualmente potentes. Sim. A entrega é igualmente potente. Exato. Tem o resultado, tem o resultado. Tem a segurança, tem a segurança. Então, você não coloca igual no xadrez, Sim. que tem o rei, a rainha. Não, é tudo peça importante e igualmente potente na questão da cultura da empresa, né? Sim. Então, o que eu comecei a perceber, né, de que você associar a palavra segurança à prioridade, ela está fadada ao insucesso, porque ela fica à mercê das circunstâncias daquele momento da empresa.
Então, se uma montadora tem que entregar, uma autopeças tem que entregar uma peça na linha de montagem de uma montadora, a empresa vai priorizar a entrega daquela peça e depois vai ver se a pessoa morreu ou não morreu. Infelizmente, são verdades que muitas vezes as pessoas não querem tratar, não querem falar. Mas, de fato, a nossa área de segurança, ela ainda é muito mal vista em detrimento de uma obrigatoriedade legal, que faz com que o SESMIT perca a sua identidade, o seu valor, uma vez que ele não transpassa os limites do SESMIT e, consequentemente, ele não consegue enxergar qual o papel da área de segurança em relação ao negócio. Então, eu tenho trabalhado muito esse tema da gestão de riscos corporativos, a interconexão de riscos, que se você não identifica previamente, você vai levar à ocorrência de um acidente do trabalho ou de um afastamento decorrente do acidente do trabalho. Só que esse tema é extremamente desafiador para a área dos prevencionistas, uma vez que ele não se encaixa em nenhuma norma regulamentadora. E por não estar em nenhuma norma regulamentadora, a nossa área acaba ficando restrita única e exclusivamente ao quadradinho, o que faz com que esse profissional ele não tenha o devido valor dentro das organizações. E quando vai falar de algumas coisas que você estuda demais, vai na entranha da nova visão. Sim, né? Exatamente. E tenta trazer, não é só caixinha. Não é só caixinha. Não dá para entender, Exato. Não pode falar desse jeito porque assusta. Isso. Ou seja, então, tentar entender de que a ocorrência de um acidente do trabalho, ela não pode ser reduzida, por exemplo, a que o indivíduo não usou, por exemplo, um EPI. A gente não pode mais servir desta forma. Ser reducionista. Ser reducionista, trabalhar de uma forma ainda com um viés punitivo, que não agrega. Eu abomino pessoas que associam ao engenheiro de segurança, ao técnico de segurança, que o nosso papel é fiscalizar a área. Eu abomino isso. Eu acho que é difamar a nossa profissão, uma vez que a gente tem que ser enxergado como expertise em relação à linha da organização. Então, veja, eu acho que parte muito de qual tipo de formação que a gente está dando para o engenheiro de segurança e para o técnico de segurança. Muito. Em detrimento de uma demanda de mercado que ainda busca só para cumprir tabela. Documento. Ainda busca. Ainda temos uma forte cultura no mercado de copy-paste. A atualização da NR1 é um indicador desse, que eu vejo que as pessoas se posicionam falando PGR, 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 mas antes do PGR as pessoas estão esquecendo do GRO. E não se fala do GRO porque não se fala do GRO, porque as pessoas continuam falando somente de risco, sendo que a terminologia ela já foi atualizada para a gente falar de fator de risco e riscos ocupacionais. Haja vista que a gente não tem só um tipo de risco, a gente tem vários riscos: econômico, financeiro, infraestrutura, qualidade, produção, tecnologia, tecnológico, reputação, propriedade, social. Ora, de risco, qual risco nós estamos falando se quando a gente se posiciona a gente não está sendo claro? E todo risco, ele precisa ser mensurado. Precisa. Ele precisa de uma ordem, porque senão você não sabe o que é prioridade. Exatamente. Porque é muita coisa. Exatamente. Né? Estamos falando de seres humanos, estamos falando da nossa produção na Terra, de produtos, de serviços, presencial, híbrido, remoto. Sim. A complexidade vai aumentando cada vez mais. E aí, Aninha, vai ser difícil afunilar, mas eu vou fazer meu esforço aqui. Com tudo isso, você sempre no papel de gestão, de líder. Claro que você sempre é uma pessoa que caminha muito junto com as pessoas. Acho que a logo do Elas na Proteção tem muito a ver com você. Você é a pessoa que traz todo mundo com você. Mas você é realmente uma gestora e líder em indústria. Você deve já ter passado por muita coisa. Então, antes da gente entrar
num tópico que eu quero muito falar com você Tá. hoje. Eu quero puxar um quadro Sim. para a gente não perder o ritmo da sua história, que é o quadro queridinho do programa, né? Todo mundo fala, poxa vida, adoro o programa inteiro, mas quando tem esse quadro, eu paro e presto muita atenção, Sim. que ele geralmente traz histórias muito marcantes, às vezes muito divertidas, alguns perrengues ou algumas coisas emocionantes, e vamos ver o que você vai escolher Tá. de recorte para presentear quem está nos assistindo hoje. Tá. E quem está nos ouvindo também. Então, vamos chamar aqui a vinheta do nosso quadro. Conta pra gente. Olha, ao longo dos meus 35 anos aí, trabalhando com a área de segurança, meio ambiente e saúde, vou te dizer que tiveram vários eventos que me marcaram, assim, de uma forma muito positiva. E, eventualmente, lógico que na trajetória das pessoas, e não é diferente da minha, não vai ter só rosas, existiram muitos cravos também, né? Mas eu aprendi a mudar o cenário, né? O pano de fundo para entender. Vejam que nós, que não somos campeões de audiência, a gente fala rosa e espinho. Ela é uma flor ou outra. Né? Ai, Ana, você é demais, gente. Não tem como não amar. Mas tudo bem, por favor. Então, o que eu quero trazer, né? Essa minha jornada dupla, eu trabalhei 20 anos na FAAP, eu trabalho na FEI, sou professora titular, né, dessa disciplina para as engenharias, faz cada vez mais com que a gente tenha que ter metodologias ativas para fazer com que o tema segurança tenha um significado na vida das pessoas. Porque enquanto a gente pegar uma legislação X ou Y, a gente não vai conseguir fazer com que ela tenha um sentido na vida dessas pessoas. Então, eu sempre tenho trabalhado nesse caminhar, né, em relação ao meu propósito. E eu quero trazer aqui, Fabi, uma coisa que realmente assim, me deixou muito feliz, que eu acho que não tem dinheiro que pague. Os prêmios que eu recebi na Pirelli, na Siemens, na própria Dupont, eu acho, eles foram prêmios muito importantes, mas esse eu quero contribuir aqui no Elas na Proteção, porque eu acho que é isso que faz com que a gente entenda o nosso propósito na nossa vida, né? O propósito muito sério, um propósito que diferencia o educar do criar. O educar faz com que necessariamente a gente fale com verdade, com integridade em relação ao conteúdo. E me fez lembrar uma aluna que eu tive num curso à noite na Unip, e essa aluna, ela, uma pessoa muito humilde, que precisava muito de conhecimento para que ela alcançasse a primeira oportunidade. E eu disse a ela, olha, eu vou te ajudar, mas não só com as aulas aqui. Eu vou te ajudar para te preparar para que você tenha o sucesso que você busca. E, de fato, ela alcançou o que ela precisava. Então, a gente, quando gosta do tema, a gente acaba fazendo muito mais além pela outra pessoa. E a Ana é isso, sabe, Fabi? Seja na aula, seja na indústria, eu acho que trabalhar voltada ao cuidado das pessoas, ao acolhimento das pessoas, principalmente depois do pós-pandemia de Covid-19, eu fui fazer meu doutorado na USP e o pessoal fala assim às vezes para mim, ai, Ana, eu acho que você às vezes é muito acadêmica. Na verdade, estão fazendo pré-julgamentos a meu respeito sem saber ao certo de que para a gente dar resultado numa indústria, a gente precisa ter fundamentação teórica, a gente precisa ter as hard skills, senão do contrário a gente não tem como avançar dentro da indústria. Vai ficar o arroz com feijão. Acho que mais que isso, o doutorado, ele traz uma coisa que pós não traz, graduação não traz, ensino técnico não traz e ensino informal também não traz, que é o rigor científico. Ah, exato.
né, Aninha? Exato, Então, exato. que é uma coisa de onde você não sai. Exato. Embora você seja muito criativa, É. tenha metodologias ativas e você perspasse tanto o campo, o mercado, a indústria, Sim. quanto a academia, o rigor científico, ele traz pra gente uma ética Exatamente. que fica curiosamente mais enraizado, né? A gente Exato. começa a ter ética na semântica. É. Então a gente começa a escolher com muito mais rigor a palavra, onde a gente se enfia. Uma coisa que você fala muito pra mim, né? É que a gente precisa muito saber como a gente se traduz para o mundo, né? Sim. Qual que é a nossa marca pessoal, onde que é o nosso lugar Sim. de fala. Sim. Então, tudo isso a gente pega muito no doutorado, é muito diferente, né? É interessante porque nesse último evento da MSA, do Summit, o Maurício, ele gentilmente me ligou uns 6 meses atrás, antes do evento, e me disse assim: Ana, só tem uma pessoa para poder desenvolver esse tema, e essa pessoa é você. É você porque você realmente tem esse rigor e a gente sabe que a sua entrega ela vai ser muito bem fundamentada. Não deixa a ponta solta. Não deixa a ponta solta. É. E aí ele me deu um desafio assim enorme. Por quê? Porque eu não fiz, por exemplo, ciência de dados, mas eu sempre trabalhei em cima dos dados para que eu pudesse tomar as decisões mais assertivas. E aí ele me deu o quê? Ana, eu quero que você desenvolva uma palestra para o Summit que vai ser o que fazemos com tantos dados. Eu falei, qual foi minha resposta? Falei, pode contar comigo. E eu dei a palestra e assim eu fiquei muito feliz porque a Dalgisa, que foi a mestre de cerimônias, ela foi fazendo o link nas demais palestras. Os palestrantes também fizeram um link com o que eu havia falado e isso mostra de que não tem desafio que a Ana não consiga dar conta. Com certeza. Seja numa indústria, seja numa revista. Eu adoro a revista Proteção, eu adoro as pessoas que trabalham, porque são pessoas muito sérias nessa revista. Essa revista é de vanguarda, essa revista ela sempre nos auxiliou com várias matérias de extrema importância. Quero também deixar aqui um pequeno spoiler, né, para todos os queridos e queridas que estão nos ouvindo em relação a um artigo que possivelmente vai sair na revista em relação ao tema riscos psicossociais e a sua relação direta com a produtividade nesse olhar dessa nova redação da NR1, algo que já deveria ter sido trabalhado pela gestão da área de segurança e saúde, que pudesse já ter colocado no seu gerenciamento de riscos ocupacionais, mas lamentavelmente nunca foi colocado da forma como devido. E agora, por uma imposição legal, as empresas vão ter aí cerca de 9 meses para poder se adequar. Agora, é um tema delicado, mas é um tema que precisa vir para a mesa para ser discutido, porque as pessoas estão doentes. Ana, quando a gente fez esse convite, primeiro por amor, né? O amor foi o motivo número 1, 2, 3, 4, mas nada acontece por acaso, né? O timing. Sim. Foi muito timing, porque assim que eu falei, Aninha, vamos marcar de você indo Elas na Proteção, Sim. tudo, foi quando a NR1 trouxe essa nova redação. E tentando fazer, com muita humildade, claro, um paralelo, nós estamos tendo uma discussão, e o Elas na Proteção se posiciona no centro dessa discussão, que nós temos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na ONU, Sim. indicando problemas crônicos da humanidade. Sim. Então, olha, clima crônico, Sim. demorou. Igualdade de gênero, ODS 5, demorou. Sim. A gente precisa ter esse olhar. Sim. E como a gente tem uma sociedade que começou com as mulheres entrando tardiamente no mundo do trabalho de forma formal, Sim. né? Aham. Ou seja, eram os homens, então o olhar do masculino, Sim. do não pode adoecer, Exato. não pode ser fraco, ele está na raiz do trabalhar. Sim. E quando a gente fala de risco psicossocial, a gente está falando da cultura se a pessoa fala que está com depressão,
isso mesmo. Parece que liga o cronômetro, né? Até quando você vai ter isso aí? As pessoas ainda não entendem as questões químicas Sim. dessas doenças. A OMS começou a falar de doenças mentais. Ora, a nossa Organização Mundial da Saúde, de forma tardia. Sim, Né? exatamente. A gente está falando de burnout entrando agora, É. né? E agora trazendo os riscos psicossociais. De uma forma com muito cuidadinho, que sempre sou da positividade, mas também trazendo uma reflexão mais forte, nós não temos aprofundamento disso aí. Né? Nós temos, por exemplo, quando a gente fala de ergonomia cognitiva, e a ergonomia nunca abandonou os riscos psicossociais. Verdade. Né? Ela até é irmã quase gêmea da psicodinâmica do trabalho, porque a ergonomia ela sabe seus limites. Sim. Então, a metodologia da análise ergonômica ela vai até um certo ponto, Sim. e em um ponto onde a gente entra no sofrimento, na relação de saúde, sofrimento, toda a questão de sexualidade, tudo isso que a gente precisa do olhar da psicanálise, ela entrega para a psicodinâmica do trabalho, de Christophe Dejour. Mas agora falando de riscos psicossociais, que é onde você tem uma grande autoridade para falar. Afinal, você é responsável por trazer como metodologia o cuidado nas empresas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ah, perfeito. Olha, eu tenho trabalhado esse tema da seguinte forma, né? A ISO 45001, aonde traz um desenho para a empresa ter um sistema de gestão de segurança, ela é irmã da ISO 45003, que se refere justamente à segurança psicológica. Agora, de que forma você vai integrar esses dois temas? No levantamento de fatores de riscos, e dentre eles os riscos psicossociais, para que eles sejam analisados e avaliados para uma tomada de decisão mais assertiva. O que tem sido feito é identificar quais são esses fatores de riscos psicossociais, tem-se um nível de risco decorrente do tipo de controle que as empresas já implementaram. Empresas que têm feito, por exemplo, aquelas salas de descompressão, só que as salas de descompressão, a pessoa fica ali 1 hora, né? Descomprime. Se tem descompressão, é que alguma coisa está comprimindo. Isso. Aí depois volta para a área de trabalho, fica lá mais 4 horas de trabalho, aonde vai se expor às mesmas condições precárias. Então, eu tenho discutido de que essas salas de descompressão, elas são ineficientes por conta do contexto que não está sendo considerado como devido. Então, eu vejo que os fatores psicossociais, eles têm que serem inseridos no gerenciamento de riscos ocupacionais. A partir do momento que você tem o nível de risco para cada um deles, por exemplo, uma sobrecarga de trabalho, por exemplo, uma prática de assédio moral, assédio sexual, uma violação de direitos, um critério que não é claro em termos de promoção, isso tudo são fatores psicossociais que, se avaliados, eles devem ser devidamente tratados por meio do quê? De um programa de qualidade de vida no trabalho. E esse programa de qualidade de vida no trabalho, ele vai ser o quê? Multifacetado, multidisciplinar. Para não cair na cilada de já identificar de que a pessoa já adoeceu, já é catalogado a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional, já é catalogado como uma patologia. Muitas pessoas não conseguem retornar ao trabalho e ficam mais de anos fazendo tratamentos incessantes para poder retornar ao seu trabalho. Então, o tema de fatores de riscos psicossociais precisa ser muito bem trabalhado na gestão de segurança, em conjunto com a área médica, para que seja realmente proposto um programa de qualidade de vida no trabalho que realmente vá diminuir a probabilidade com que venha a ocorrer. Porque quando a pessoa já adoeceu, já é algo reativo. É sim, querida. Aninha, sabe que você desperta na gente? A gente tá agora numa... a galera do bar, né? Sinuca de bico. Sim. Por quê?
não tem mais como o nosso ensino ser tradicional, punitivo, papelzinho, seja fazedor, não pode errar, Não. siga a regra, não seja criativo. Sim. Porque senão vem essas inteligências É. artificiais generativas, o professor ficar mais preocupado em Sim. saber quem copiou, Sim. quem usou ou não, Uhum. naquela tarefa. É. Que se a pessoa está fazendo de um jeito que ela não Sim. quer se importar, é que a tarefa não tem sentido. É verdade. A gente tem vestibular, então o acesso ao público, Sim. ele é fechado para É. quem precisa do público, É. porque ele é dificílimo, É. né? Então, a gente não vê diversidade Isso. nesses lugares que deveriam estar desenhados para atingir a população. Sim. Então, esses problemas aí, eles estão sendo chacoalhados. Sim. Quando você fala de uma gestão que olha para os fatores de risco psicossociais, tem a parte dos vieses, Tem. preconceitos, então falas capacitistas, Sim. preconceituosas, linguagem, semântica, cultura, Isso. tem toda a parte de gestão e tudo tem que acontecer trocando pneu com o carro andando, porque Exatamente. as pessoas que serão donas deste pilar, Sim. elas precisam traduzir para todos os outros. Sim. Ana, hoje você é uma das pessoas, né, na frente de alguns desenhos para ensinar Aham. os profissionais a fazerem isso. Como que você acha que são esses caminhos para a gente começar a trabalhar Aham. e levar de forma mais aprofundada, mais séria, Aham. né? Aqui a gente precisa de slow science, aqui Sim. não tem como ter receitinha, aqui não tem como vai só ali, é Sim. muito mais denso. Aham. Fala um pouquinho para quem está começando a trabalhar com isso. Ou já trabalha há muito tempo, Sim. e sabe que agora precisa ser de um jeito diferente. Que pode revisitar talvez o seu modelo, né, de como está atuando. Olha, eu diria assim com bastante tranquilidade de que, primeiro, tem que ter uma equipe multidisciplinar nesse trabalho, né? Na hora de você fazer o levantamento dos fatores de riscos e dentre eles os psicossociais, eu sempre indico de que tem que ter um representante de cada área. E as pessoas me perguntam assim, Ana, mas quem que é esse representante? É o gerente? É o diretor da área? Eu sempre falo, olha, para não criar amenidades, convide o gerente e o diretor. Mas tem que ser aquela pessoa que conhece da lida daquela área, do dia a dia, né? E aí, em cima desse público, você passa a metodologia de como vai ser identificado de acordo com as tarefas, as funções que são realizadas. Mas um ponto muito importante aí, em relação aos riscos psicossociais, é a entrevista com as pessoas que realizam as atividades. Ali a gente consegue realmente entender qual o sofrimento que essa pessoa está passando já, ou que está na iminência de passar e que a gestão não tem considerado. Mas para isso, Fabi, eu acho que a gente só tem um caminho, que é, eu digo assim, que é a jornada do cuidado genuíno. Porque se a gente for por uma liderança mais impositiva e não tiver uma linguagem adequada, acolhedora com aquela pessoa, independentemente de ser da área operacional, do tático ou do estratégico, nós estamos falando de pessoas. Então, a pessoa precisa sentir acolhida, confortável, para que ela possa dizer, eu estou me sentindo sobrecarregada. Eu estou me sentindo pressionada. Eu estou fazendo uma atividade que deveria ser feita em 2 horas e me deram 15 minutos para fazer. Então, são esses inputs que vai fazer com que, na gestão, a gente consiga montar várias possibilidades para trazer um pouco mais de qualidade de vida no trabalho dessas pessoas. Se a gente não interagir com as pessoas, a gente vai de novo enxugar gelo. Não vai adiantar. Ai, Uau, tá amando? Porque eu tô amando, né? Não tem como não amar. E com esta fala da Ana, não tem como a gente não lembrar dela. Lá, do outro lado, 6 horas à frente, Carolzinha. Carolzinha, que é ergonomista sênior e hoje está numa automobilística lá na Arábia Saudita, ela está trabalhando com modelos. E essa fala da Ana de
participação, tem tudo a ver com ergonomia participativa, e tendo tudo a ver com ergonomia, a gente chama ela. Vamos chamar aqui, só para dar uma leveza nesse papo que tá denso, afinal estamos falando com a dona do negócio. Vamos chamar ela para trazer um pouquinho dessa visão lá do outro lado do mundo. Carolzinha, é com você no nosso quadro Conexão Internacional. Fala Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Me chamo Carolina Varela e estou aqui para mais um Conexão Internacional, direto da Arábia Saudita. Eu aqui e a Fabi lá nos estúdios da Animaseg. Tudo certo, Fabi? Como estão as coisas por aí? Bom, o tema que eu vou falar hoje é um tema também muito relacionado com a mulher, com o ambiente de trabalho, mas especialmente no quesito segurança. Eu queria falar um pouquinho sobre como eu me sinto aqui no país. Eu já estou indo para o 3º mês morando aqui na Arábia Saudita e nessa última semana eu tive a oportunidade de ficar sozinha, né? Eu fiquei acho que uns 7, 8 dias completamente sozinha, porque querendo ou não, eu tenho uma parceria da minha amiga, minha vizinha, que a gente vai no supermercado junto, vai para o trabalho junto, e isso ajuda bastante no dia a dia. Mas pela primeira vez eu fiquei sozinha, né? Eu já tinha percebido que mesmo só nós duas mulheres andando por aí, sozinha, resolvendo tudo, eu me sentia muito bem, muito segura. Existem espaços específicos para as mulheres, onde a gente pode, né, ficar mais à vontade. Existem serviços que são feitos exclusivamente para mulheres, então também é uma forma de me sentir mais segura. Mas andando sozinha pela Arábia Saudita, dirigindo, indo ao mercado, fazendo as coisas do dia a dia, indo ao shopping, academia, eu simplesmente me senti muito segura, acho que como eu nunca me senti há muito tempo, né? Então, de fato, a Arábia Saudita é um país muito seguro. E me falavam isso, né? Antes de eu me mudar para cá, nas minhas pesquisas, nas conversas com as pessoas, isso era um ponto que eles ressaltavam bastante. E de fato, gente, você se sentir seguro em um local onde você possa ir trabalhar, onde você pode fazer suas atividades do dia a dia, te traz uma qualidade de vida imensa, né? Para quem vive nas grandes cidades no Brasil, ou que vive em cidades que são, né, violentas e que têm um alto índice de violência, essa percepção de segurança muda o jogo. Então é isso, pessoal. Apenas mais uma curiosidade aqui da Arábia Saudita para vocês. Até mais. Aninha, tudo que você está trazendo primeiro, estamos falando em primeira mão, né? Porque é um Sim. tema super quentinho. O seu artigo está escrito, Isso. quase enviado, né? Eu estava no momento da troca, de não, pera, tô mandando. E a gente está falando num momento muito quente, né? Uhum. A gente tem algumas pessoas extraordinárias falando bastante. Por exemplo, Mendanha, fica até um abraço para ele, que é um médico que sempre leva a questão da saúde Sim. mental. André Fusco, todas as pessoas que estão Sim. trabalhando com psicodinâmica e estão trazendo muito dessas colocações. E são pessoas que formam muitos profissionais que lidam Sim. com isso. E você, vindo da indústria, você fez alguns desenhos até de metodologia para a gente não perder isso de vista, né? Sim. Sim, porque em cada experiência que eu trabalhei, seja na Pirelli, na Siemens, na Dupont, sempre teve algo diferente a ser feito. Eu acho que o nosso caminho sempre é voltado a inovar, fazer diferente. Porque, já dizia o Deming, né? Não dá para ter resultados diferentes se você Fazendo continuar igual. fazendo a mesma coisa. Não dá, não tem jeito. E aí, nesse sentido, eu criei, por exemplo, junto com vários insights que eu tenho tido, o crescimento sustentável baseado na jornada do cuidado. A jornada do cuidado, ela tem como base valores, né? Valores inegociáveis, como, por exemplo, o respeito às pessoas, o respeito à diversidade de ideias, de opiniões, de raças. Então, isso é a base, né, desse trabalho. E tem pilares de sustentação. Então, um dos pilares é segurança no trabalho. O outro pilar é segurança psicológica. Se eu não construir um ambiente propício para que as pessoas possam se posicionar da forma que lhes convém,
sem ter esse viés de apontar o dedo ou ridicularizar uma fala, eu não vou conseguir construir um crescimento sustentável. E o terceiro pilar são práticas inclusivas, mais do que integradoras. Tem pessoas que perguntam assim, mas Ana, qual que é a diferença entre integrar e incluir? Integrar, por exemplo, se alguém entrar agora aqui, Fabi, na sala, a pessoa vai entrar, sentar, isso é integrar, ela faz parte aqui da sala. Agora, o que é incluir? A pessoa entrou e falou assim, como vai? Tudo bem? Sente-se aqui conosco, venha participar da nossa conversa, que está uma delícia aqui com a Fabi, né? Venha conversar conosco, ou seja, você está dando, você está valorizando aquela pessoa. Essa é a grande diferença da gente incluir e da gente integrar. E por isso que a gente vai na questão da equidade. Dar a equidade de voz, mais do que um direito, a equidade das pessoas de fato pertencerem e se sentirem pertencentes a. Porque eu acho que a diferença de um chefe e de um líder, né, Febres, é o quê? O chefe manda quem pode, obedece quem tem juízo. É isso. O líder te dá a mão e que ele quer levar você para o pódio, ele não quer aparecer. E eu me enxergo dessa forma. Os alunos que eu tive na minha trajetória foram vários, eu fico feliz de vê-los em várias posições, mas eu devo ter dado aula para mais de 10 mil pessoas já. Mais, Ana. Mais. Eu tô numa casinha bem alta. Você não tá atrás, não. Bem mais. Eu tinha mais ou menos esse número, mas... Nossa! Olha, eu olhei por base de anos, turmas e lugares que você passou. Vai umas 4, 5 vezes isso, viu? Se contar palestras... Nossa, palestras, assim, conversas, rodas de conversa. Quem te lê, se contar onde você já atingiu, não dá mais para saber. Isso é verdade. Já saiu do seu controle, já. Isso é verdade. Né? Já não tem raça. Já vai um passando para o outro. Sim. Essa semana eu publiquei um artigo no LinkedIn, olha, esse é legal para a gente conversar. E chama-se Safety Washing. Aí você vai falar, nossa, mas como assim, Ana? O que é isso? Eu, de tanto pensar nos washings, né, que é toda essa máscara que o ambiente corporativo se coloca, que acha que é indestrutível, associando, por exemplo, a teoria do iceberg, o que você enxerga e o que você acha que não quer ver, né, mas está ali. Eu pensei, puxa vida, como nós praticamos, porque somos engolidos pelo mundo corporativo, pela questão do safety washing. Nós levantamos a bandeira, por exemplo, para campanhas da CIPAT, mas parece que só tem aquilo lá, que as pessoas chegam e falam assim, ai, Ana, eu quero meu brinde, estou na semana, né? Mas agora falar do que de fato é necessário, as pessoas não falam. Por quê? Porque incomoda, atrapalha, né? Teve uma pessoa que me disse assim, nossa, mas caramba, você falando disso, eu não gosto mesmo de segurança. Eu falei, mas por quê? Você sendo uma pessoa da área de produção, por que você não gosta? Call to action, né? Precisa falar, gente, dá um curtir, dá um comentar. Se você se viu nesse quero meu brinde como a coisa mais... Não é? Toda CIPAT, né? Toda CIPAT, né? Agora mudou, né? Você não pode mais falar de trabalhadores, que está na nossa legislação, você tem que falar colaboradores para você ser mais soft, mas por trás disso tem todo um trabalho que deveria ser construído. Na ergonomia é o oposto. A gente tem que falar trabalhador, porque não é uma pessoa que colabora, é uma pessoa que trabalha. Que trabalha. Trabalha central. Então, Ixi. Aí veja o quanto que a gente tem, né? Então, eu coloquei lá no meu LinkedIn, depois te convido a você ler também, para a gente poder debater que muitas vezes a gente acaba aceitando o submundo da segurança porque você tem filho, porque você tem marido, porque você tem que levar o arroz e feijão para casa. E isso não aconteceu só comigo, não acontece só comigo, eu tenho certeza que acontece com você também. Todo ser humano quer atingir resultado, né? A gente acaba abre mão, a gente se reduz, a gente acaba
sendo engolido, porque a gente muitas vezes não consegue levar a informação necessária para que o tomador de decisão, onde faz lá o budget, não tire a linha de segurança, que é a primeira linha a ser riscada. E o pior de tudo, está riscando o quê? Os EPIs, que é a última medida de controle. Ora, a gente tem muito o que discutir, a gente tem muito o que falar sobre gestão de segurança de forma adequada, voltada ao negócio. Eu sempre falo assim, olha, gente, você quer produzir? Muito bem, mas se essa máquina não estiver protegida? E se o cara, na hora que colocar a mão na prensa para poder fazer a sua peça, para entregar lá na montadora, e se ele se machucar? Quantas horas de parada de produção você vai ter? Será que você não está conseguindo enxergar que segurança faz parte? Por isso que eu defendo de que não é prioridade. Porque toda vez que a gente fala que segurança é prioridade, a gente é banalizado. É, sim. E volta de novo na questão do quê? CIPAT, não vejo a hora de chegar a CIPAT porque eu quero o meu prêmio. Eu quero o meu brinde. Eu quero minha sacolinha. Gente... Como assim? E na hora de discutir segurança como devido, a gente não consegue, porque a gente é coibido. Então, para acontecer um acidente do trabalho, a gente precisa entender de que na área financeira, o risco financeiro, não identificou lá a necessidade de eu ter um controle adequado. Não tem, por exemplo, um equipamento para monitorar a atmosfera num espaço confinado. Por quê? Porque alguém disse que é caro. Eu não vou comprar capacete porque é caro. Mas o que é caro para a organização quando para um silo, quando para um processo produtivo porque houve um acidente de trabalho? Eu fui numa diligência o ano passado, junto com vários colegas do Ministério do Trabalho. Vou dizer para vocês, eu fui convidada para ir fazer uma diligência porque estava tendo muita morte em silos. E eu me surpreendi com a ousadia de uma liderança, de uma das empresas do agronegócio, que disse assim para mim, mas minha senhora, já morreu mesmo. Ele está lá dentro. Se eu tiver que tirar esse morto daí de dentro, eu vou ter que esvaziar toda a minha produção. Ele já morreu mesmo. Gente, o que está acontecendo com as pessoas? Será que a pandemia de Covid-19 não levantou a cabeça das pessoas para entender de que a gente tem que voltar para a essência do que somos nós? E não me venha com essa história de que automatizar processo é a única saída, porque quem está por trás da automatização é um ser humano. E esse ser humano está fadado ao insucesso, está fadado a programar algo que vai dar errado. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando, por exemplo, do grande impacto global, saúde global, que a gente está vendo a movimentação das pessoas em termos territoriais, porque não tem conflitos territoriais que as pessoas têm que sair. Não tem água, não tem energia, daqui a pouco a gente não tem mais nada. Ora, será que não está na hora de a gente perceber que a gente tem que fazer gestão de segurança, independentemente de ter uma legislação? Ora, pelo amor de Deus, vamos fazer do nosso trabalho algo que realmente é verdadeiro. Só que para isso, precisa aprender a discutir na mesa. Precisa discutir os reais problemas. E não ficar mascarando a segurança, falando que a segurança é só uma CIPAT, por exemplo. A gente precisa parar com isso, gente. A gente precisa ter coragem. Pois é. Ana, olha... Vocês viram, né? Esse furacão Ana, igual Katrina, quando baixa. Você traz a urgência. A urgência. Da real ação. Acho que essa paixão, né? Que você traz de acabou. Porque muitos profissionais fazem sim a CIPAT com os brindes de um jeito lúdico, senão a pessoa não vai. Verdade. E fica no ciclo vicioso, né? Vou atualizar a capa, vou fazer isso e tal. E, bom, essa paixão nos fez estar aqui mais de 1 hora. E não tem jeito, somos reféns do tempo. Que é uma pena, porque vocês, com certeza como eu, estão apaixonados
pela Ana. A Ana, eu conheci ela num momento muito generoso comigo, onde eu estava chegando num lugar desconhecido, onde ela já estava lá nadando de braçada. E por ela ser a pessoa responsável por me receber, a minha trajetória foi ganha, foi muito mais fácil. Foi sem quase nenhum esforço, por causa dessa grande mulher. Então, Ana, por mim, né? Íamos. Mas como somos, né? Pessoas assim que precisam respeitar o tempo, uma pena. Primeiro fica o convite para você voltar. Obrigada. Voltar, inclusive, como co-host. Eu acho que você deve ser uma delícia de conduzir conversa com outras pessoas. Obrigada. E caminhando para o triste fim de Policarpo mesmo. Eu queria te chamar um quadro, porque é com essa paixão sua que você fez esse discurso, olhando para quem está te assistindo, olhando no Sim. olho mesmo. E se direcionando de uma forma muito potente, muito apaixonada, e chamando para ação, né? Acho que foi isso que você fez. Isso. Chamando, bora, não dá mais. Se tem seriedade, se tá falando mesmo que tem gestão, tem que fazer. Queria chamar um quadro que é o Ela Me Inspira, que é um quadro com um gostinho amargo de final, mas é um gostinho de onde saiu tudo isso, né? Porque algo na história desse furacão ajudou nesse DNA incrível. Então vamos chamar aqui, infelizmente para acabar, o Ela Me Inspira. Como é que a gente encerra, né, Ana? Que nossa, mulher! Olha, é muito gostoso aqui estar. Receber esse convite para mim foi um baita presente. Um baita presente, Fabi. Primeiro por você. Você realmente, assim, é um ser iluminado. É um ser iluminado porque... Por isso que a gente se identifica. Porque a gente faz com muito amor, com muito propósito, com muita verdade, com muito carinho. E desde o primeiro dia que eu te conheci, eu sabia que você era essa pessoa singular. Então a gente se aproxima exatamente disso. O segundo é o Alexandre, né? O Alexandre da proteção, eu falo, gente, que ele é um lorde. Feliz é a esposa do Alexandre, porque ele é um lorde em termos de pessoa. Então, o meu muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui conosco. Fabi, muitíssimo obrigada. Eu digo que assim, vamos juntos nessa trajetória com bastante coragem, fazendo com que a gente consiga realmente transformar os ambientes de trabalho de forma a que eles não sejam um mero discurso, mas que de fato a gente consiga cuidar das pessoas. E nesse cuidar, eu convido você a olhar as pessoas. E quando a gente olha as pessoas e a gente pergunta o nome de cada uma delas, elas começam a se sentir valorizadas e queridas. Isso vai fazer toda a diferença na sua gestão. Muitíssimo obrigada por você estar conosco. Fabi, muitíssimo obrigada. Aninha, mas o Ela Me Inspira, você não vai trazer nenhuma pessoa? Eu posso trazer, claro. Tem várias que eu acho que inspiram muito a gente também. Vou trazer, mas agora fica só como surpresa. É isso, querida. Ana, foi um prazer te trazer aqui, sabe? Que essa sua paixão, que tudo que você já escreveu, e a gente vai fazer questão de levar isso para todo mundo, porque você já está fazendo isso. Na revista Proteção já vai sair, em todas as redes que a gente tem acesso. Aliás, se você ainda não acompanha o trabalho da Ana, Ana leva o LinkedIn dela super a sério. Lá sempre está trazendo muita coisa na vanguarda da saúde e segurança. E aí, é claro, né? Muito obrigada por ter vindo. Um episódio potente, provocador. Sim. E realmente eu acho que é um marco de mudança para todo mundo que trabalha com gestão de saúde e segurança. Fica meu super obrigada aqui. Obrigada a você que nos assistiu, que sentiu um turbilhão de emoções, mas eu tenho certeza que amor foi uma das emoções mais presentes por essa mulher extraordinária, que vem da indústria, vem da docência, vem de tanta coisa boa, mas principalmente é uma pessoa que cria metodologias que ajudam a gente a ter um ponto de partida para fazer gestão de verdade. Então fica meu grande abraço, um abraço aos nossos apoiadores, patrocinadores, a MSA, a Marluvas, aos estúdios da
querida Anima Segue, à Revista Proteção, que é a nossa razão de existir, a você que nos assiste. A gente se vê na próxima quinta-feira, meio-dia, no Elas na Proteção, para trazer mais um furacão à la Ana Cristina Batista. Fica meu grande beijo. Até a próxima quinta-feira.